Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer estar com vocês aqui, né? Eu sou o professor Leandro Henrique, de História, e hoje nós vamos falar sobre a revolta da vacina, né? O que foi esse evento, quais foram os fatores que antecederam, como que a gente pode aprender dessa história nos dias atuais, tá bom? Então, primeiramente, falando sobre a revolta da vacina, foi um movimento que ocorreu em 1904, no Rio de Janeiro. O presidente era Rodrigues Alves e deixou um saldo de aproximadamente 31 pessoas mortas, 110 feridos, algo em torno de 500 pessoas foram, né, enviadas para o Acre, né? E também foi um movimento que teve um apelo, né, da população. Teve também envolvimento de grupos políticos contrários, né? O Rodrigues Alves, aquilo que estava ocorrendo ali. Teve, além da oposição, também teve a participação de militares. Então vamos lá. Antes de chegarmos até a revolta da vacina de 1904, qual que era o cenário do Brasil naquele momento? Estamos falando da revolta da vacina que ocorreu no Rio de Janeiro. A capital do país era o Rio de Janeiro, né? E o Rio de Janeiro estava crescendo muito aquela população ali, né? Já havia praticamente 800 mil habitantes e era uma população assim que crescia desordenadamente. Então, ali não havia um crescimento planejado, não havia condições assim sanitárias adequadas, não havia saneamento básico. E como era uma cidade, o Rio de Janeiro ainda é, né, uma cidade portuária, transitava pessoas de diversas partes do mundo naquele local. E com isso trazia algumas doenças contagiosas, né? Dentre as febre amarela, malária, peste bubônica, que são transmitidas principalmente através da picada, né, do mosquito, contaminação, rato, né? Então, aquele governo sabendo disso, né, sabendo de toda essa desestrutura, resolve combater. E o principal, né, infectologista, o médico que combateu isso foi o Oswaldo Cruz, né, que juntamente com o governo aí do Rodrigues Alves, ele combateu. Importante salientar que naquele período já havia uma previsão de vacinação, tanto em crianças quanto adultos, né? Isso daí, por volta de 1850, já havia essa determinação. Contudo, as pessoas não estavam cumprindo, por diversos motivos, né? Então, assim, primeiro nós vamos chegar lá. Primeiro nós vamos falar do combate de Oswaldo Cruz. O que ele fez, né? Juntamente com a polícia, os agentes sanitários, eles deslocavam até as residências, detetizavam, né? Utilizavam detetização para limpar aquele ambiente. E com isso, matar, né, o foco ali, o mosquito, né, os ratos, principalmente. Houve essa detetização. Posteriormente, houve um incentivo do governo de pagar, né, a moeda da época lá, certa quantia para cada rato morto, né, incentivando a população a matar os ratos, né, esse animal transmissor, principalmente da peste bubônica. Só que, pasmem, gente, algumas pessoas estavam criando ratos para pegar a recompensa que
que o governo ofereceu, olha só, algo que era para o benefício das pessoas, tá certo, foram poucas pessoas, mas deram um jeitinho ali de aproveitar. Então, essa campanha de enfrentamento feita por Oswaldo Cruz foi assim, gradativamente, né? Ela foi assim, né? Para acabar, porque o país, de certa forma, só tinha a perder, né? Gasto na saúde, na economia, por exemplo, as rotas de alguns navios internacionais estavam passando por Buenos Aires, que é uma cidade que já tinha tratado de forma mais eficaz essas epidemias, né? Então, assim, o Brasil já estava perdendo, né? Já tinha tanto economicamente quanto na saúde, né? E em outras áreas também. Aí tudo bem. Aí Oswaldo Cruz foi e decretou que a vacinação seria obrigatória. E isso foi um burburinho à época, né? Inclusive, principalmente, né, contra a varíola, que o antídoto, né, seria proveniente do boi, né? E as pessoas tinha aquela crendice, né? É bom a gente nos contextualizar uma sociedade mais conservadora, né? Que alguns falavam que ficariam com cara de boi quem tomasse a vacina, outros também, né? Ficariam assim, era uma sociedade que de muitas vestimentas, principalmente as mulheres, né? Ficariam constrangidos os maridos das mulheres, pois a vacina seria no braço, né? A picadura seria no braço, e as mulheres ficariam, né? De certa forma, assim, desnudas, né? Olha só. E tinha todo aquele, né? Toda aquela questão, assim, aquela, de certa forma, aquela questão social que os agentes da saúde invadiam a casa das pessoas, né? Entravam, né? Precisava força para invadir e, de certa forma, isso criou né? Contra a propriedade, assim, criou uma tensão, né? Entre o governo e a população. Sendo assim, no dia 4 de novembro de 1904, né? Surgiu aí a oposição juntamente com alguns militares e a população inflamou, né? De certa forma, assim, para revoltar, que não estavam de acordo com aquela vacina obrigatória, com a invasão das casas das pessoas e essa questão também de que estava também várias pessoas, né, estavam sendo expulsas de suas residências, porque o Rio de Janeiro passava por uma transformação a modelo das capitais europeias para alargar suas ruas, e essas pessoas foram sendo mandadas também para os morros, né? Então tudo isso foram os fatores que eclodiram essa revolta, né? E o resultado a gente falou no início do vídeo, várias pessoas mortas, presas, aproximadamente 31 pessoas mortas, 110 feridos, muitas pessoas presas e 500 que foram enviados para o Acre, né? E trazendo para os nossos dias atuais, né? Eu escolhi esse tema principalmente em virtude da pandemia, né? Do Covid-19, que a gente aprende muito com a história e contextualizar nos dias de hoje. Então, assim, passamos questões semelhantes. Muitas pessoas duvidaram, né, da eficácia de uma vacina, não queriam tomar a vacina, eram contra tomar a vacina, né? Falavam que a vacina seria produzida na China, que era, de certa forma, para ter um controle populacional, né? Então, assim, e você? O que você acha? O que você pensa sobre a vacina? Devemos ou não? Né? Você tomou a vacina contra o Covid-19? Devemos ou não tomar a vacina? Né? Assim, particularmente eu tenho a minha opinião que a gente tem que trabalhar juntamente com a ciência, né? Porque esse movimento dos revoltosos que não queria tomar a vacina, os conservadores, né? Ou seja, ele também queria protestar, muitos deles passaram a tomar vacina logo depois, né? Hoje a gente vê um bebê aí, toma
até chegar aos 2 anos, tomam muita vacina para se prevenir, né, contra essas doenças, né? De certa forma, é um cuidado com a saúde que a gente tem que ter. Então, a ciência caminha para ajudar a humanidade, certo? E, e a gente pode ver que não foi a primeira pandemia do Covid-19, não foi a mais desastrosa, né, que nós já enfrentamos. Vale destacar aqui a peste negra, né? Ela foi chamada assim por deixar várias manchas negras nas pessoas na Idade Média e que estimou aí, não tem o número certo, mas cerca de 100 milhões da população, principalmente europeia, né? Então, é isso aí. Eu agradeço a todos pela paciência, né? Estamos aí aprendendo juntos. Eu deixo meu muito obrigado para vocês e até a próxima.